Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença. Eu adoro, eu glorifico o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, e glorificando a Deus, nós estamos e vamos continuar glorificando Ele durante o dia todo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos convida, através da palavra dele, a estar orando sem cessar. Sem cessar. Ali você lavando louça, você lavando roupa, você no seu trabalho. Ali você esteja sempre orando ao Senhor em espírito. Aleluia. Orando ao Senhor, falando com o Senhor em espírito de oração. E nós começamos agora, através do maná do céu, mais um pão quentinho que Deus nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós estamos em espírito de oração, ligadinhos com Deus, aleluia, nós não pecamos contra o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos convida a estar sempre orando ao Senhor sem cessar. Não é que você vai parar ali de o seu trabalho, vai parar de fazer o que você está fazendo e dobrar os seus joelhos e estar orando em todo o tempo. Não, mas o espírito de oração é você estar com o seu pensamento ligado em Deus. Aleluia. Despertado para Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando em Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus formou do pó da terra o homem. E nosso Deus é tão cuidadoso, que ele formou o homem, não deixou o homem jogado de qualquer maneira, não. Ele formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego de vida e a alma dele tornou alma vivente para Deus. Aleluia, com sopro, aleluia, de Deus ali, naquele homem, naquele boneco que ele formou, aleluia, a alma daquele boneco viveu, recebeu vida para Deus, para a glória de Deus, aleluia. Então Deus, com o seu cuidado, ele fez ali um jardim, e colocou ali naquele jardim, ele plantou árvores naquele jardim. Ele fez brotar naquele jardim árvores agradáveis à vista do homem e boa para alimento. Aleluia. Então, ele fez brotar ali toda sorte de árvore. Árvores frutíferas, árvores que iria agradar a vista do homem e que o homem ia pegar do fruto e comer e se alimentar. Aleluia. Ele também fez ali no jardim a árvore da vida no meio. Ele fez no meio do jardim, ele fez brotar a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia, glória a Deus. E ele deu uma ordem. Nós vemos que o Senhor, ele deu uma ordem aqui no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Ele deu uma ordem ao homem de toda sorte de árvores que havia no jardim,
ele poderia comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. Porque no dia em que ele comesse, certamente ele ia morrer. O Senhor falou para o homem, olha, todas as árvores aqui você pode comer do fruto, menos dessa daqui, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então não come não, senão você vai morrer. Aleluia. O que o Senhor quis dizer? Que se ele comesse, aleluia, ele iria pecar contra Deus. Ele iria ser como Deus. Aleluia. Ele ia ter o conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Ele ia ter malícias, começar a ter malícia. O pecado, ele trouxe para nós malícia. Aleluia. Nós somos maliciosos por conta do pecado, do conhecimento. Nós sabemos o que, nós conhecemos agora o que é o mal e que é o bem. Aleluia, glória a Deus. Ele iria morrer por conta do pecado. O pecado traz uma morte. A morte sem Cristo. A morte que leva para o inferno. A morte que nos leva a perder a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Veio Eva, o Senhor depois fez a mulher, ele viu que Adão estava sozinho, então disse que o homem não podia ficar só, e fez uma disjuntora, uma auxiliadora, fez uma mulher para ele. Adormeceu Adão, e da costela dele ali, tirou uma das costelas dele e fez de uma da costela de Adão, fez então uma mulher. Aleluia, glória a Deus. E entregou para ele, trouxe até Adão, dizendo que essa era osso do osso dele. Era auxiliadora, era para ele não se sentir sozinho. Eva era para ser uma companheira para Adão. Aleluia, glória a Deus. E o que ela fez? Ela pegou, foi seduzida pela serpente, pegou um fruto, comeu, seduziu Adão, e convencendo ele, e ele também comeu da árvore do fruto do bem e do mal. E eles então se acharam nu, porque até antes disso, eles não sabiam que estavam nu, eles não tinham malícia, para eles era o normal, aleluia, não estar vestidos. E imediatamente quando eles comeram, eles descobriram que eles estavam nus, pelados, e ficaram com vergonha e se esconderam de Deus. E quando Deus o procurou, na virada do dia, Deus visitava Adão todos os dias. Quando Deus o procurou, chamou, cadê Adão? Adão não veio. Adão estava escondido porque estava com vergonha de Deus, porque ele viu que estava nu. Aleluia. E no versículo 23, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden. Deus lançou Adão e Eva fora do jardim do Éden. O jardim do Éden é a presença de Deus. E Deus lançou Adão e Eva fora do jardim do Éden porque eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto da árvore do bem e do mal. E o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 23. E expulsou o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que é que Deus fez? Deus, então, expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. Aleluia. E no lugar colocou ali querubim ao oriente do jardim do Éden, para refugiar. E o refugiar de uma espada. Deus colocou uma espada ali para refugiar, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu a presença de Deus
por conta do pecado, da desobediência. Aleluia, glória a Deus. Eles poderiam ter comido qualquer árvore que estivesse plantada ali no jardim do Éden, que Deus fez brotar ali. Inclusive a árvore da vida, eles podiam também, porque a árvore da vida trazia vida para eles. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam tocar. Aleluia, e eles tocaram. Aleluia, glória a Deus. Receba a vida, em nome de Jesus. Queira a vida, escolha a vida e não a morte. Adão e Eva escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia, glória a Deus. E escolheram a morte ao invés de escolher a vida. Aleluia. Escolheram a morte que os tiraram da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. A morte, o pecado, a morte, quando nós pecamos contra o Senhor, nós morremos espiritualmente e perdemos a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas escolha a vida de Deus. Escolha a vida de Deus obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus, você não morre. Você não perde a salvação. Você não perde a presença de Deus. Obedecendo a Deus. Aleluia, Rabanai. Você escolhe a vida de Deus. Viver com Deus é melhor. Viver com Deus, você está guardado. Você está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Você está protegido. Você está sendo amado e cuidado pelo Senhor. Adão e Eva tinham a vida. Tinha o cuidado de Deus. Recebia a visita de Deus, tinha a presença de Deus, tinha o carinho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles escolheram a morte. Aleluia, glória a Deus. E perderam a presença do Senhor e foram expulsos da presença do Senhor. Não queira ser expulso da presença do Senhor. Não queira ficar à mercê sem a presença do Senhor. Não queira perder a presença do Senhor. Não queira. Escolha a vida de Deus. A vida de Deus é Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Escolha a vida de Deus. Escolha a salvação que está na presença do Senhor. Rejeite os manjares que Satanás te oferece. A serpente ofereceu para Eva um manjar. E esse manjar ela aceitou, comeu, levou o marido a comer, levou Adão a comer também. E ambos pecaram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e perderam a salvação. Aleluia. Rejeite os manjares. Satanás está aí. Disfarçado. No jardim do Éden, ele foi disfarçado de serpente. E ele está aí disfarçado. Aleluia, Ramanai. Oferecendo para você manjares. Manjares que vai levar você a pecar contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Manjares que vai levar você a desobedecer a ordem de Deus. Os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. E você está aceitando esses manjares. E está morto, morreu, perdeu a presença do Senhor. Aleluia, Ramanai. Perdeu a vida de Deus, que é Jesus. Mas em nome de Jesus, através do maná do céu, do pão quentinho, rejeita os manjares. Escolha a vida. Escolha a vida de Deus e você viverá e não morrerá. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.